Eu já me senti impotente quando meu filho sofreu bullying. Eu vou te contar nesse vídeo como eu me senti e como que eu lidei com isso e como eu também conversei com ele sobre bullying. E talvez você já passou por isso ou um dia vai passar, mas fica comigo nesse vídeo e a gente vai falar sobre isso, que é um assunto muito delicado. Oi, muito prazer, eu sou o Rodrigo, seja bem-vindo ao Vida de Pai. Afinal, vida de pai não é fácil, mas também não é difícil. Se você é novo aqui no canal, eu sugiro que você se inscreva para você não perder nenhum episódio, muito menos nenhum vídeo, né? Eu não sei por que eu disse episódio, mas enfim, nenhum vídeo, que aqui eu vou bater um papo com você sobre paternidade de uma forma bem descontraída, porque eu sei que na internet ali só existem, parece que, pais e mães perfeitos, e não é essa a proposta do canal, porque eu trago aqui experiências que eu vivi como pai de uma forma mais natural possível, para realmente conversar aqui com você e tirar um pouco daquele peso e pressão dos seus ombros aí do outro lado, porque eu sei que quando se trata de ser pai, ser marido, ali manter uma família, hoje em dia é muito difícil. 2025 aí tem muitos valores que estão meio que deturpados e meio que parece que muita gente se perdeu ao longo aí do trajeto, simplesmente porque não conversa. Até porque, né, paternidade, ela não vem com um manual de instrução, a vida não vem com um manual de instrução. Eu acho que é por isso que é bom a gente compartilhar experiências ali um com o outro, para a gente conseguir achar um ponto em comum para solucionar muitos dos problemas que acontecem hoje em dia ao nosso redor. E o bullying é algo que existe desde que o mundo é mundo. Até porque eu já sofri bullying, só que na minha época eu lembro que era coisa assim de terceira, quarta série, eu tinha o cabelo um pouquinho maior, tinha mais cabelo, obviamente, e eu lembro que eu sofri bullying de um menino que estudava comigo desde a terceira série, e eu acabei resolvendo as coisas na quinta série de uma forma agressiva. Eu lembro que... Bom, eu vou falar a minha experiência e depois eu conto sobre o meu filho. Eu lembro que na terceira e quarta série eu sofri o bullying, né? Ele ficava puxando meu cabelo, ficava ali dando apelidos, e eu lembro que eu contei para uma professora, não parou, infelizmente não parou ali a perseguição. Daí eu contei para minha mãe falou com meu pai foi até a escola para tentar falar com o responsável desse menino, não encontrou. Daí meu pai falou com esse menino, não adiantou nada, na verdade o bullying só aumentou. E daí na quinta série eu lembro que eu estava num parque, um parque natural aqui perto de Sorocaba, entre Sorocaba e Itu, acho que é o Parque do Varvito, que é onde tinha bastante pedreira, né? Um parque natural. E eu lembro que esse menino, ele veio me afrontar de novo, né? Praticar o bullying ali, aquela zoação. Na época eu não me controlei, acabei batendo nele, saí na mão. E as coisas saíram um pouco fora do controle, porque enquanto eu batia nele, eu acabei chorando, né? Sabe, aquela adrenalina, aquela fúria, né? Acabou saindo de mim entre socos e choro, e o menino acabou ficando bem machucado. Na época eu lembro que eu fazia capoeira, então meio que... como é que eu posso falar? A desvantagem foi o lado dele. Eu tenho cicatriz em alguns pontos da minha mão até hoje, por conta desse menino, né? Nesse episódio. E obviamente eu fui parar na diretoria, o menino teve que ser levado para um pronto-socorro ali do parque. Enfim, deu um rolo só. Daí, só para você entender, eu lembro que na época, né, o pai daí desse menino foi até o portão de casa questionar os meus pais do porquê aquilo. E eu lembro que os meus pais foram bem sensatos em falar que eles tinham ido atrás do responsável, ou seja, do pai dele, que resolveu aparecer na hora, e que não era a primeira vez que estava acontecendo bullying comigo, que na verdade já vinha acontecendo desde a terceira série. E eu lembro que o pai dele na época se calou, porque ele não mentiu que ele fazia bullying comigo. Aquilo, né, simplesmente correu a notícia na escola, né, que eu tinha batido no menino. Enfim, eu nunca fui de briga e tudo mais, sempre fui muito tranquilo, porém a notícia correu, né, eu acabei levando, acho que uma advertência, uma suspensão, não lembro, era pequeno na época. Enfim, aquilo se resolveu,
Porém, hoje em dia, a gente sabe que as conversas são outras, a gente precisa conversar mais com os nossos filhos, e eu sempre falo com os meus filhos, para eles respeitarem os coleguinhas de escola, respeitarem os coleguinhas ali de convívio ali deles, seja no futebol ou ali no parque que eles frequentam, mas ter o respeito, não provocar. Porque a provocação, eu lembro que eu era muito provocado, e a provocação gera um sentimento de fúria e um sentimento de indagação, que a gente fica se questionando por quanto tempo aquilo vai acontecer com a gente. Olha só, eu lembro bem que eu sofri ao longo dos anos, ao longo da terceira e quarta série do ensino primário, né? No ensino fundamental, na minha época, e aquilo me marcou muito. E eu só não citei o nome do menino aqui por questão, né? Não sei, talvez ele esteja assistindo, talvez ele lembre desse episódio, mas eu lembro até hoje da fisionomia dele, de como que foi o desfecho de toda a situação. E eu nunca mais tive, né, cabelinho ali um pouco maior, por conta desse garoto. Então, olha só como que é a prática do bullying quando a gente faz isso numa criança. O meu filho, né, o meu filho mais velho, ele acabou sendo vítima ali de bullying, e ele contou para mim, e eu falei para ele que, né, na verdade eu perguntei para ele se ele tinha reportado isso para os professores. Ele falou que sim, mas que não haviam feito nada. A única coisa que eu falei para ele depois é que, se partisse para agressão física, que não fosse começado por ele. Então, veja bem isso. Eu falei, olha, você nunca começa uma briga, principalmente, né, uma discussão, não parta para agressão física. Porém, vamos lá, eu não estou criando filho para ser saco de pancada. Eu falei isso para ele. E que ele tinha total autonomia para se defender. Então, veja bem, eu não estou incitando a violência aqui nesse vídeo. Pelo contrário, gente, eu quero que vocês entendam que o mundo não é um lugar justo, não é um lugar cheio de rosas. A gente sabe disso. Se alguém tivesse chego para mim e conversado lá atrás, talvez o problema teria se sanado na terceira série. Mas eu sempre tive ali a educação de que a gente não pode partir para agressão física. E esse menino me empurrava. Esse menino, né, me puxava o cabelo. Ele tinha, além da agressão verbal, a agressão física. E eu sempre tentava contornar. Até que um dia a minha fúria foi maior. A minha raiva foi maior e deu no que deu. A questão é que, se talvez eu tivesse ali cortado isso já no começo, como meu filho fez, porque ele contou que o episódio dele, os menininhos lá foram empurrando e tudo mais, e daí teve dado um momento que um menino empurrou ele com mais força. Ele é um pouco maior e um pouco mais forte. Ele retrucou e daí parou. Ou seja, eu me senti impotente de certa forma, mas eu fiquei, eu posso dizer, aliviado, porque o mal foi cortado ali pela raiz. Obviamente poderia ter evoluído para um episódio de agressão maior, poderia, mas não foi esse o caso. E assim, como eu falei pro meu filho, e repito aqui nesse vídeo, eu não estou criando filho para ser saco de pancada de ninguém. Então não é à toa que eles praticam esportes, eles têm uma boa alimentação, só que eu sempre falei para eles, nunca comece uma briga física. Não seja você o primeiro a incitar a violência física, porém esteja preparado. Porque eu vejo muito, né, naquela frase que é um pouco clichê, é melhor você ser um soldado em um jardim do que um jardineiro numa guerra. Ponto. E eu acredito que tudo é possível a gente resolver na base do diálogo. Eu não posso ser hipócrita, porque muito do que a gente conversa hoje dentro de casa, na minha época não era conversado. Pelo contrário, não existia essa afinidade entre pai e mãe com os filhos. Eu fui criado, né, por um senhor, meu pai, que, né, já descansa, que Deus o tenha, mas quando eu nasci, ele já tinha próximo dos 50 anos de idade. Então, a criação dele, o método de educação dele,
é totalmente diferente do que hoje em dia eu vejo dentro dos lares, dentro de ali círculos sociais de amigos que são pais e mães, que é diferente. E assim, eu não vou dizer para você que eu não fiquei na dúvida quando meu filho falou que sofreu bullying, porque eu tive dúvida de como que eu deveria reagir e qual seria a melhor forma de aconselhá-lo, porque sinceramente nunca ninguém veio falar comigo disso. E não existe um manual de instrução onde a gente possa simplesmente falar para os nossos filhos, faça isso passo a passo que você vai sair dessa. Na verdade não, cada situação é uma situação. Mas assim, só pelo fato do meu filho ter conversado literalmente no primeiro dia ali comigo, que eu perguntei para ele, eu falei, viu, mas isso está acontecendo desde quando? E ele falou que foi a primeira vez que aconteceu, porque era um garoto novo. Enfim, tem todo um contexto. Eu já fiquei aliviado, porque eu lembro que na minha época eu guardei durante muito tempo que eu estava sofrendo bullying, até eu falar com o professor, até eu falar com a minha mãe, até minha mãe falar com meu pai. Ou seja, eu não tinha essa liberdade. Mas só pelo fato de você aí do outro lado ter essa liberdade de conversar com o seu filho para saber como que tá na escola ou num curso ali extracurricular que ele está fazendo, é muito bom. E a melhor forma da gente fazer isso é criando um ambiente emocionalmente seguro, que é conversar sem julgar. Porque as suas experiências são suas, foi você que viveu. As experiências do seu filho são dele, ele vai viver, ele está vivendo. E a gente não pode simplesmente colocar os nossos filhos numa bolha e achar que está tudo bem. Porque a gente meio que cria os nossos filhos para o mundo. Eles vão um dia sair das casas, nossas, que somos pais, da mesma forma que nós um dia saímos das casas do nosso pai para constituir nossa família. Você está entendendo que é cíclico e que cada um vai ter os obstáculos da vida e tá tudo bem. Só que a gente criando ali um ambiente seguro, a gente consegue ali contornar muita coisa e conversar sobre muita coisa que na nossa época não era conversado. Não tem o porquê dos nossos filhos cometerem os mesmos erros que nós cometemos se a gente conseguir criar esse ambiente de segurança emocional onde eles possam conversar e se sentir acolhidos, se sentir ouvidos. Entendeu? E assim, se o seu filho está passando por isso, é claro, aconselha ele a conversar ali com um responsável, vá você atrás ali da secretaria, da escola, ou seja, lá onde ele estiver passando por essa situação, e conversa também com os responsáveis, ver talvez quem está praticando bullying, porque a gente sabe que hoje em dia tem lei que nos respalda muito melhor do que, pelo menos na minha época e talvez na sua época. Se você aí está com um pouco mais de 30 anos, você vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Não deixa de conversar. Tudo começa num ambiente seguro ali de conversa. Tá bom? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu convido você a se inscrever. Um beijo, um abraço no seu coração e até o próximo vídeo aqui que está aparecendo na tela para você continuar assistindo. Tchau!